Olá, estamos de volta com o segundo bloco do nosso TV Câmara Entrevista. Se você só chegou agora, saiba que a gente está batendo um papo aqui com a doutora Yasmin, que é oncologista. Nosso tema é Outubro Rosa, que é a prevenção do câncer de mama. E como eu falei no outro bloco, a gente vai trazer alguns mitos e verdades da doença, que às vezes as pessoas falam por aí, é boato, mas não sabe se é verdade. Então vamos lá, doutora, ver a primeira afirmação. O câncer é hereditário? Como eu havia dito no outro bloco, em alguns casos é hereditário. Na grande maioria das vezes, o câncer é esporádico. Ele aparece, ele acomete uma mulher, independente dela ter histórico familiar ou não. Mas em algumas vezes ele pode ser hereditário, sim. Mas não é exclusivamente hereditário? Não, de maneira alguma. Como eu disse, ele pode ser esporádico. Você tem vários casos de pessoas acometidas pelo câncer e que não tem nenhum histórico familiar. Então, respondido, vamos lá para a segunda. A gente tem 11 afirmações. Antitranspirante pode causar o câncer de mama? Olha, isso é um mito total. Isso é um mito total. É só pensar. Se o antitranspirante causasse câncer de mama, quem não teria câncer? Pois é, não tem nenhuma relação. Que pensa que bloqueia o suor, bloqueou toxina e está dando câncer. Totalmente errado. Nada, não tem nenhuma relação com câncer de mama. Então tá joia, vamos para a próxima. Amamentar ajuda a evitar a doença? Amamentar ajuda, ele é um fator de proteção. Ele é um fator de proteção. O período que você está amamentando, você tem menor interferência de um hormônio chamado estrógeno no seu organismo. O estrógeno é um hormônio produzido pelo ovário e ele é captado pelo tecido mamário. No período da amamentação não existe essa captação, vamos dizer assim, você tem menor probabilidade. A amamentação ela é um fator de proteção, isso daí é descrito, mas nós conhecemos vários casos de mulheres que amamentaram anos, vários filhos e que têm câncer de mama. Ele é um fator de proteção, mas não necessariamente significa que a mulher que está amamentando nunca vai ter câncer de mama. A mulher que tem câncer de mama, ela pode amamentar? Se ela descobriu logo após a gravidez? Você está querendo dizer depois do tratamento? Não, durante o tratamento. Ela durante o câncer de mama, estava amamentando e descobriu amamentar, a doença. Não convém que seja feita a amamentação pela mama acometida, de maneira alguma. Então, seria melhor então passar para outros métodos de amamentação neste caso? Sim. Entendi. Vamos para a próxima. Anticoncepcionais aumentam o risco? Que foi o que a senhora tinha respondido. Como eu falei, principalmente se você começa a tomar numa idade muito jovem, que o teu tecido mamário ele ainda está em desenvolvimento, ele tem uma proliferação maior porque está em desenvolvimento. Então, se você usa o anticoncepcional num tecido que ainda está em desenvolvimento, você tem uma maior chance de, no futuro, provocar um câncer de mama. Mas é só se, no caso, você começar numa fase muito jovem, por exemplo, com 15 anos de idade, você tomar durante mais do que 10 anos. Assim, ele é um fator de risco para o câncer de mama. E lembrar que fator de risco não significa que é uma sentença. Você tomou anticoncepcional mais de 10 anos, numa fase jovem, você vai ter câncer de mama. Mas se puder evitar, é melhor. Se não tiver como evitar o uso de anticoncepcional, que sejam pelo menos aqueles de menor dosagem hormonal, e sempre com acompanhamento médico. Nesse caso, como esse hormônio afeta as células? Existe algum estudo relacionado a isso? Exatamente como ela afeta? É como eu falei para você, né? Quando a mulher, principalmente se ela nunca amamentou, antes da mulher amamentar, vamos dizer assim, que o desenvolvimento total da mama, para os leigos entenderem, o desenvolvimento total da mama, ele se dá quando a mulher amamenta. Então, antes da amamentação, o seu tecido mamário ele não está totalmente desenvolvido. Então, ele fica muito mais suscetível a essa ação desses hormônios, a ação dos hormônios. Então, é por isso que se preconiza evitar o uso indiscriminado de hormônios. Se é necessário usar, tem que ser feito com acompanhamento médico, porque o que a gente percebe hoje, uma pessoa resolve que não quer menstruar mais ou quer evitar a gravidez e começa a tomar anticoncepcional muito cedo, sem acompanhamento.
A menina vai, compra um anticoncepcional, começa a tomar, ela não quer menstruar, ela emenda uma cartela na outra, não convém que isso seja realizado. Principalmente se você não tiver a sua mama na fase total do desenvolvimento, que é após a amamentação, após a gravidez, eu quis dizer assim. Você tem que ter pelo menos uma gravidez. Se você nunca engravidou e se você toma anticoncepcional, é um fator de risco maior. Agora, se você já engravidou, a sua mama chegou na fase total do desenvolvimento celular dela e ela está mais protegida em relação à ação desses hormônios. Entendi. Vamos para a próxima. Praticar uma atividade física ajuda na prevenção? Estudos atuais eles têm dado muita ênfase em relação a isso, que se você pratica atividade física pelo menos um período de 1 hora, 5 vezes por semana, ajuda na prevenção do câncer de mama. Mas é um fator isolado, assim, vamos dizer que só essa medida não te salva de ter um câncer de mama, mas é uma coisa que ajuda. Qualquer atividade física ou algo mais para musculação, mais para atividade aeróbica? É mais uma atividade física que te mantenha num bom peso corporal. Então qualquer uma? Sim. Entendi. Vamos para a próxima. Prótese de silicone pode causar câncer? Não, a prótese de silicone ela não causa câncer, não, de maneira nenhuma. Ela tem que ser feita também sob orientação médica. Hoje as próteses são bem seguras, a grande maioria delas não precisa ser trocada. E é uma coisa importante dizer que o fato de você ter prótese de mama não interfere em você realizar a mamografia. E ela também não vai alterar a imagem mamográfica a ponto de a gente não conseguir detectar uma lesão na mama. Então, pode colocar prótese sem problema nenhum. Pode ficar tranquila quem usa. Sim. Qual seria a próxima? Mulheres que sofrem de obesidade são mais suscetíveis? Então, a resposta já está dada. São mais suscetíveis, sim. Mas eu tenho experiência com câncer de mama há muitos anos e a gente observa que o câncer de mama, ele assim, eu costumo dizer que ele é muito democrático, porque você vê o câncer de mama acometendo todos os tipos de mulheres, todos os tipos de raças, mulheres obesas, mulheres magras, mulheres que praticam atividade física, que têm uma dieta saudável. Então, ele não escolhe. Agora, a gente sabe que tem alguns fatores de risco, que são esses que a gente enumerou, e a obesidade é um deles. Então, a obesidade, ela é um fator de risco para o câncer de mama e até depois que você descobre que você tem um diagnóstico de câncer de mama, ela acaba sendo um fator até de risco de recidiva da doença também. A obesidade é uma coisa importante em relação a fator de risco para câncer de mama. Que é um problema real do Brasil. É um problema real do Brasil, do mundo, e é uma coisa que pode ser evitada. É uma coisa que pode ser muito evitada. Aquilo que eu te falei assim, em relação ao sedentarismo, hoje as pessoas são mais sedentárias mesmo, né? Os trabalhos são muito burocráticos, muito computador, as pessoas se locomovem muito pouco. Isso acaba propiciando a obesidade. Isso acaba propiciando. Então, as pessoas elas têm que ter uma responsabilidade em relação ao corpo delas. Por isso que eu acho muito importante a informação. Se você tem informação, por exemplo, que a obesidade é um fator de risco para o câncer de mama, tem que se voltar a atenção para melhorar isso. Porque isso é uma coisa que pode ser controlada, pode ser evitada, pode ser revertida para quem já é obeso. Sim. Próxima pergunta. Fazer reposição hormonal pode aumentar o risco da doença? Sim, a reposição hormonal ela também tem que ser feita com muito critério. As mulheres, quando entram na menopausa, elas têm sintomas que incomodam muito, principalmente as famosas ondas de calor. E muitas vezes você tem que entrar com a terapia de reposição hormonal. Ela tem que ser feita com muito critério. Por exemplo, se você já tem um histórico familiar importante para câncer de mama, se você é obesa, se você tem a mama muito densa, ou seja, você tem vários fatores de risco para câncer de mama, e você fazer o uso de um hormônio, a terapia de reposição hormonal, de uma forma indiscriminada, você vai estar associando mais um fator de risco. Então, a terapia de reposição hormonal, ela passa a ser um risco quando ela é feita por mais de 5 anos. Para quem não tem nenhum fator de risco outro, por exemplo, histórico familiar ou mamas densas. Sim. Agora, para quem já tem um histórico familiar, você tem que analisar risco-benefício para indicar a terapia de reposição hormonal. Se for uma coisa incontrolável, você usa a terapia de reposição hormonal, mas com acompanhamento médico e acompanhamento do especialista, do mastologista. Ou então você tenta outras terapias que reduzem os sintomas da menopausa que não tenham hormônio. Entendi. Qual seria a próxima? Quem é mãe depois dos 30 anos tem maior probabilidade de desenvolver a doença?
Disse que, assim, estudos mostram que se você tiver a sua primeira gravidez antes dos 30 anos de idade, você está mais protegida em relação ao câncer de mama. Que daí entraria o que a senhora falou de desenvolver antes. Sim, exatamente. E você já começa a amamentar mais cedo, a amamentação é um fator de proteção. E é aquilo que eu te falei da mudança do estilo de vida das mulheres. Hoje a maioria das mulheres, elas procuram adiar a gravidez, principalmente por causa da questão profissional. Uhum. Vamos correr com mais uma. Depressão pode causar câncer? Isso daí nem considera só de mama. Existe essa teoria popular que ele ficou muito triste de desenvolver o câncer. Isso existe? Olha, existe essa teoria realmente, né? A depressão como um fator de risco para vários tipos de câncer, mas não é nada totalmente comprovado cientificamente. Se você está deprimido, você muda teu estado imunológico, baixa sua imunidade e talvez isso seja, vamos dizer assim, uma porta de entrada para o desenvolvimento de uma neoplasia. Mas eu acredito que a depressão isolada, sem outros fatores de risco, não deve estar associada com desenvolvimento de neoplasia. Eu acredito que você deva ter outros fatores de risco associados. Sim, às vezes é uma coincidência, né? A gente tem mais algumas pancadas na região dos seios. Podem aumentar o risco de câncer? Não aumentam o risco. O que a gente costuma perceber é que algumas mulheres já estão com câncer, um nódulo, um tumor na mama, e sofrem um trauma na mama por qualquer motivo. E por causa desse trauma, a mulher chama atenção o lugar do trauma, a mulher ela coloca a mão na mama para sentir o lugar da batida e percebe que tem um caroço, aí ela associa a formação do caroço com o trauma. Mas na verdade não é isso, ela já estava com problema ali e o trauma só chamou a atenção para a mama. Faz sentido. Doutora, nosso programa está chegando ao fim, que o tempo passa muito rápido, mas eu queria que a senhora fizesse um convite a todas as pessoas, homens e mulheres que nos assistem, a fazer esse exame, não só no outubro, o rosa, mas no ano inteiro. Explicar direitinho o que eles precisam fazer, qual a importância de fazer. Como eu falei, assim, o câncer, quando ele é detectado numa fase precoce, ele tem grandes chances de cura. Então, é importante que todas as pessoas tenham esse tipo de consciência. Em relação ao câncer de mama, faça o autoexame de mamas, porque é uma coisa muito simples, você pode fazer em casa. E independente de estar com autoexame de mamas normal, é muito importante a consulta de rotina. Ainda que você não tenha sintoma nenhum, a consulta de rotina, você procurar seu ginecologista, o seu médico, para os exames de controle anuais, é muito importante. São medidas preventivas que podem fazer com que você tenha, que seja diagnosticada a doença numa fase muito inicial. E quando a doença é diagnosticada numa fase muito inicial, além de você ter uma chance grande de cura, é possível evitar a retirada total da mama, que é o grande, assim, também um grande temor das mulheres, ter a mama totalmente extirpada. Então, quanto menor o câncer, maior é a chance de cirurgias menos mutiladoras. O exame é rapidinho? A mamografia é um exame que dura segundos. Então, gente, não tem o que ficar não é desculpa, enrolando, a dor não tem que enrolar, não tem desculpa. É um exame que pode salvar a vida das mulheres. Pois é, vamos ficar atentos. Este foi o nosso TV Câmara Entrevista, passa rapidinho mesmo. Se você gostou, quer ver de novo, quer mostrar para alguém, ou quer ver os outros programas que a gente gravou, por que não? Vai no nosso site, no Facebook, no YouTube e, é claro, acompanhe a nossa programação completa aqui na TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Eu agradeço a audiência e até a próxima.